A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei das noites em que você finge estar bem quando alguém pergunta, mas por dentro o cansaço é tão profundo que você mal consegue pensar direito. Eu sei dos dias em que você se força a sorrir, mas o peso é tão grande que até respirar parece pesar. Eu sei das vezes em que você olha para o espelho e não reconhece mais quem está ali, porque a vida foi tirando pedaços de você que você nem sabe se vai recuperar. Eu sei do medo que você sente de tentar de novo e dar errado de novo, do medo de se entregar e ser ferido de novo, do medo de acreditar e ser decepcionado de novo. Eu sei da solidão profunda de estar no meio de tanta gente e mesmo assim se sentir completamente sozinho, como se ninguém realmente enxergasse o peso que você carrega. Eu sei das madrugadas em que você cai de cansaço, mas não consegue dormir porque a cabeça não para. Eu sei dos momentos em que você tenta rezar, mas as palavras parecem ocas, parecem que sobem para o teto e não chegam a lugar nenhum, e você começa a se perguntar se Deus realmente está ouvindo. Eu sei da vergonha que às vezes você sente de não estar bem, da culpa de sentir que você deveria ter mais fé. Eu sei do cansaço da alma, aquele cansaço que não passa como a noite de sono, aquele cansaço que você carrega há tanto tempo que já nem lembra como é não estar cansado. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Hoje o Senhor quer dizer algo para você, não sobre o que você deveria fazer, mas sobre quem Ele é, especialmente quando você não consegue sentir nada. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E, nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Repare bem, o Evangelho diz que Jesus chegou, simplesmente chegou. Não diz que Ele chamou, não diz que Ele fez propaganda, não diz que Ele exigiu que as pessoas estivessem prontas. Ele chegou. E quando você acha que já acabou, quando você acha que não tem mais saída, quando você acha que ninguém mais vê você, Jesus chega. Quando tudo em você diz desista, Deus diz, eu cheguei. Quando tudo em você diz não aguento mais, Deus diz, amarrei a barca, vim ficar. Quando tudo em você diz acabou, Deus diz, agora começa. Esse Evangelho não é sobre o passado, é sobre hoje, é sobre agora. É sobre você que está ouvindo isso e sente que a sua vida virou um peso que você não consegue mais carregar sozinho. Olha o que acontece quando Jesus chega. As pessoas imediatamente o reconheceram. Imediatamente. Sabe o que isso quer dizer? Que não precisa você estar pronto. Não precisa você ter as palavras certas. Não precisa você fingir que está bem. Quando Jesus chega, algo dentro de você reconhece. Não é com a cabeça, não é com a razão, é com o coração ferido, com a alma cansada, com o espírito que ainda teima em respirar mesmo quando tudo dói. Quantas vezes você já sentiu isso? Quantas vezes no meio do caos, alguma coisa dentro de você sussurrou, Deus está aqui? Quantas vezes no meio das lágrimas, você sentiu uma presença que você não sabe explicar, mas que te segurou? Isso é Jesus chegando. Isso é Jesus amarrando a barca. Isso é Jesus dizendo,
eu vim e não vou embora. E a coisa mais linda desse evangelho é que as pessoas não esperaram Jesus resolver tudo de longe. Elas levavam os doentes deitados em suas camas, deitados, gente que não conseguia andar, gente que não tinha força, gente que dependia de outros para chegar até Ele. E Jesus não disse, voltem quando estiverem melhores. Jesus não disse, esperem até conseguirem vir sozinhos. Jesus deixou, Jesus recebeu. Jesus ficou ali nos povoados, nas cidades, nos campos, nos lugares onde a dor estava. Porque Deus não espera você estar forte para te receber. Deus entra na fraqueza, Deus entra no cansaço, Deus entra na sua cama quando você não tem mais força para levantar. E Ele faz o que você não consegue fazer sozinho, Ele cura. Não porque você mereceu, não porque você se esforçou o suficiente, mas porque Ele é Deus, e Deus não faz contabilidade da tua dor. E agora eu quero fazer um pedido para você. Se você está ouvindo isso, eu quero te convidar a fazer algo muito simples. Ative o sino aqui do canal, porque ninguém deveria atravessar fevereiro sozinho. Ninguém deveria atravessar essas semanas carregando tudo nas costas, sem uma palavra, sem uma presença, sem alguém que te lembre que Deus não desistiu de você. Todos os dias a gente vai estar aqui acompanhando o Evangelho, porque a palavra não é para domingo, a palavra é para segunda-feira, a palavra é para o dia cansado, a palavra é para o dia em que você não quer mais tentar. E se você puder, escreve aqui embaixo o seu nome e uma palavra que resume o que você está pedindo para Deus neste começo de fevereiro. Pode ser perdão, pode ser recomeço, pode ser luz, pode ser paz, pode ser coragem, pode ser força, pode ser saúde, pode ser trabalho. Escreve, porque eu vou ler e a gente vai formar uma corrente de oração como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Você não está sozinho, a gente está junto. Eu quero te contar uma história real, e eu peço que você preste muita atenção, porque talvez você se veja nela. O nome dela é Vera Lúcia dos Santos. Ela tem 62 anos, mora em Belo Horizonte, ali perto do bairro Floresta. Trabalhou a vida inteira como cozinheira num restaurante pequeno, casou cedo, aos 20 anos, teve 2 filhos. A vida nunca foi fácil, mas era uma vida, tinha sentido, tinha propósito, tinha companhia. Há 3 anos ela perdeu o marido, câncer no pulmão, foi rápido, começou com uma tosse que não passava. Quando descobriram, já tinha se espalhado. Em 6 meses ele se foi, e a Vera Lúcia ficou. Ela ficou sozinha numa casa que de repente parecia grande demais, vazia demais, silenciosa demais. Ficou com a cama que tinha um lado vazio, ficou com a cadeira dele na mesa que ninguém mais sentava, ficou com a saudade, aquela saudade pesada que sufoca. Os filhos já eram adultos, já tinham suas próprias vidas, ligavam de vez em quando, visitavam no domingo, mas segunda-feira chegava e ela acordava sozinha de novo. Terça, quarta, quinta, sexta, sozinha. Ela me contou, com os olhos cheios de lágrimas, que teve dias em que ela não quis levantar da cama, não por preguiça, mas porque ela não via sentido. Ela me disse: padre, para que eu vou levantar? Para fazer comida só para mim? Para comer sozinha na mesa que era para 2? Para assistir televisão falando com a parede? Para quê? E aí ela começou a ir para a missa todo dia. 7 da manhã ela estava lá, não porque ela sentia Deus de um jeito especial. Ela foi muito honesta comigo. Ela disse: padre, eu não sentia nada, eu rezava o Pai Nosso, mas parecia que as palavras saíam da boca, mas não entravam no coração. Eu só ia porque era o único lugar onde eu não me sentia completamente sozinha. E sabe o que aconteceu? Um dia, depois da missa, a coordenadora da pastoral pediu ajuda. A paróquia faz sopa toda sexta-feira para distribuir para os moradores de rua. Naquela sexta faltou gente. A Vera Lúcia ouviu e pensou: bom,
eu sei fazer comida. E ela foi cortar cebola, descascar batata, refogar alho, mexer a panela grande de sopa. E foi ali, no meio do vapor, no meio do cheiro de comida, que alguma coisa começou a mudar dentro dela. Ela me disse, e eu anoto isso no coração: Padre, eu descobri que Deus não me curou da solidão me tirando dela. Ele entrou na minha solidão e fez dela um lugar de serviço. Ele entrou na minha dor e fez dela um lugar de amor. Eu continuo com saudade. Eu continuo acordando numa cama vazia. Mas agora eu sei que a minha vida ainda tem sentido. Porque toda sexta-feira tem gente que come uma sopa quente por causa das minhas mãos. E isso me faz levantar da cama. Vera Lúcia não teve milagre espetacular. Deus não apagou o sofrimento dela. Mas sabe o que Deus fez? Ele amarrou a barca na vida dela. Ele entrou, ele ficou. E ele transformou o peso que ela carregava num lugar de onde podia brotar vida para outras pessoas. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de sopa quente, falou de cebola cortada, falou de Deus entrando na dor e ficando ali sem ir embora, sustentando ela dia após dia. E olha de novo para o Evangelho. As pessoas pediam para tocar ao menos a barra da veste de Jesus. Ao menos. Sabe o que é isso? É a oração de quem está no limite. É a oração de quem não tem mais energia para grandes pedidos. É a oração de quem só consegue sussurrar: Senhor, pelo menos deixa eu encostar em Ti. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Todos. Não diz os que mereciam, não diz os que tinham fé suficiente, não diz os que estavam prontos, diz todos. Porque a cura de Deus não depende de você estar perfeito. A cura de Deus depende de você deixar Ele chegar. Repare bem, não diz Jesus curou quem o procurou com força. Diz que Jesus curou quem o tocou. E tocar não é força, tocar é receber, tocar é aceitar, tocar é dizer: eu não consigo sozinho, mas se tu entrares eu deixo. Receber é um gesto simples, é parar de tentar consertar tudo sozinho, é parar de fingir que está tudo bem, é parar de carregar o peso do mundo nas costas como se você fosse obrigado a dar conta de tudo. Receber é dizer: entra, mesmo que eu não esteja pronto, entra, mesmo que eu não entenda, entra, mesmo que eu ainda tenha medo, porque a mudança não vem de você, a mudança vem de Deus. Você não precisa nascer do seu próprio esforço, você não precisa se salvar sozinho. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. E eu quero te lembrar de uma coisa que o Evangelho de João diz no capítulo 1: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você leu isso? Não nasceram da vontade da carne, não nasceram do esforço, não nasceram porque você tentou muito, nasceram de Deus. O recomeço não vem de você, o recomeço vem de Deus. A força não vem de você, a força vem de Deus. A cura não vem de você, a cura vem de Deus. Quantas vezes você já tentou se salvar sozinho? Quantas vezes você já prometeu para si mesmo que ia mudar, que ia ser forte, que ia dar conta? E aí você tenta e tenta e tenta e não consegue e começa a se sentir um fracasso. Mas o Evangelho está te dizendo hoje: você não precisa dar conta sozinho, você não precisa ser forte sozinho, você só precisa deixar Jesus amarrar a barca na tua vida, você só precisa deixar Ele entrar, não com promessas, não com projetos, não com planos perfeitos, só com o coração aberto, ainda que ferido, ainda que cansado, ainda que cheio de medo. E aqui tem uma coisa linda, profunda, que eu preciso que você entenda de verdade.
O Evangelho de João diz: graça sobre graça, graça sobre graça. Imagine assim, você dá um presente para alguém, a pessoa recebe, e aí você dá outro, e outro, e outro, sem parar, sem contar, sem fazer cálculo de quanto aquela pessoa merece, só dando, porque dar é da sua natureza, é Deus dando e dando e dando de novo, incansavelmente, sem se cansar de você. Graça sobre graça é Deus dizendo: eu não vou medir quanto você merece, eu não vou calcular se você foi fiel o suficiente, eu vou dar porque eu sou Deus, e dar é a minha natureza, amar é a minha natureza. E agora eu quero que você faça um exercício comigo. Olhe para o ano que passou, para o mês de janeiro, para os primeiros dias de fevereiro, e talvez você pense: eu não recebi nada, eu não vi milagre nenhum, eu pedi tanto e nada mudou. Mas será mesmo? Será que você não recebeu forças que nem percebeu? Forças para levantar da cama num dia em que você queria ficar debaixo das cobertas para sempre? Forças para ir trabalhar? Forças para não desistir? Será que você não recebeu uma presença silenciosa que te segurou quando você achava que ia cair? Aquele momento em que você estava prestes a explodir e alguma coisa sussurrou: respira, só respira, mais um dia. Será que você não recebeu a graça de acordar de novo, de respirar de novo, de ter mais uma chance? Você acha que isso foi só força sua? Não, foi graça. Foi Deus sustentando você por baixo, como uma mãe segura o filho que está aprendendo a andar. Você não via, você não sentia, mas Ele estava lá. A graça de Deus não é sempre barulhenta, não é sempre espetacular, às vezes é silenciosa. É a graça de te dar forças para levantar da cama, a graça de te dar paciência para não explodir, a graça de te dar esperança para tentar de novo, a graça de te dar paz no momento de caos. Às vezes a graça de Deus é te fazer encontrar com uma pessoa que te disse exatamente o que você precisava ouvir. Às vezes é te fazer lembrar de uma palavra da Bíblia no momento certo. Às vezes é te fazer sentir um carinho de alguém que nem sabia que você estava precisando. E você sabe por que a gente não percebe? Porque a gente está esperando o espetacular, a cura milagrosa, a resposta óbvia. Mas Deus muitas vezes trabalha no invisível, no silencioso, no pequeno, sustentando você dia após dia. Isso é graça sobre graça. É Deus te dar o que você precisa, do jeito que Ele sabe que é melhor, mesmo quando você não entende. É Deus te sustentar quando você nem percebe. É Deus te amar quando você acha que não é digno. É Deus não desistir de você quando você já desistiu de você mesmo. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense em fevereiro como um grande projeto. Não pense no ano inteiro. Não tente planejar como você vai dar conta de tudo. Só faz isso. Respira fundo e fala com Deus do jeito que você conseguir. Pode ser assim: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha dor, entra na minha solidão, entra no meu coração ferido. Eu não sei fazer oração bonita, eu não sei ter fé grande, mas eu sei que eu preciso de Ti. Então entra, amarra a Tua barca na minha vida e não vá embora. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é suficiente. Você não precisa de palavras perfeitas, você não precisa de promessas impossíveis, você só precisa deixar Jesus chegar. E Ele já chegou, Ele já amarrou a barca, agora é só deixar Ele entrar. E para você que vai escrever o seu nome aqui embaixo, para você que vai colocar a sua intenção, eu quero que você saiba: Deus está vendo, Deus está lendo, Deus conhece o peso que você carrega e Ele não vai te deixar cair. Para você que vai escrever em silêncio sem comentar nada,
Deus também te vê, Deus também te conhece. Você não está invisível, você não está esquecido. Jesus amarrou a barca na tua vida também. E agora, chegando aqui no final, tem algo muito importante que eu preciso te dizer. Não se cobre tanto, por favor, não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Você não é fraco porque teve medo. Fraqueza não é sentir medo. Fraqueza seria não levantar mesmo com medo. E você levantou. Você está aqui. Você não desistiu. Isso já é vitória. Você não é fracasso porque ainda não deu conta de tudo. Ninguém dá conta. A vida não é sobre dar conta, a vida é sobre confiar, é sobre caminhar, é sobre deixar Deus entrar nos pedaços quebrados. Você é humano, e ser humano é precisar de Deus, é reconhecer que sozinho a gente não dá conta, mas com Ele a gente atravessa. O Evangelho de hoje te lembra, Jesus chegou, não porque você estava pronto, não porque você tinha fé perfeita, mas porque Ele é Deus, e Deus não espera você estar perfeito para te amar. Deus ama você quebrado, Deus ama você cansado, Deus ama você com medo, Deus ama você do jeito que você está agora. Jesus amarrou a barca, significa que Ele não vai embora, significa que Ele não vai te abandonar. Ele disse, eu vim e eu fico. Eu fico no meio da tua correria, do teu cansaço, da tua dor, do teu medo, eu fico. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Você pode tocar nele hoje, agora. Não precisa ser um toque forte. Pode ser o toque trêmulo de quem mal tem força. Pode ser o toque hesitante de quem tem dúvida. Toca nele. Mesmo que seja só a barra da veste, mesmo que seja só um sussurro, e quando você toca nele, Ele cura. Não do jeito que você imagina, não no tempo que você quer, mas do jeito que Ele sabe que é melhor, do jeito que vai te sustentar, do jeito que vai fazer de você alguém que um dia vai poder estender a mão para outra pessoa e dizer, eu sei o que é dor, mas eu também sei que Deus não abandona. Então, mais uma vez eu te convido, escreve aqui embaixo, escreve o teu nome e uma palavra. Uma intenção para o mês de fevereiro, pode ser paz, pode ser saúde, pode ser trabalho, pode ser reconciliação, pode ser força, pode ser coragem, pode ser cura, pode ser perdão, pode ser recomeço. Escreve, e a gente vai formar uma corrente de oração, uma corrente de verdade, de gente que está caminhando junta, como uma família que entende que ninguém deveria atravessar fevereiro sozinho, ninguém deveria carregar o peso da vida sozinho. A gente está junto, Deus está junto, e amanhã a gente se encontra aqui de novo, porque amanhã tem evangelho novo, amanhã tem palavra nova, amanhã a gente continua caminhando juntos, porque a fé não é sobre chegar, a fé é sobre caminhar, um dia de cada vez, uma palavra de cada vez, um passo de cada vez, e Deus vai junto, sempre. Amanhã estaremos juntos novamente com a palavra de Deus, porque cada dia tem a sua graça, e Deus não se cansa de começar de novo com você, não importa quantas vezes você caiu, Deus sempre te dá mais uma chance, porque Ele não é Deus de fim, Ele é Deus de recomeço. Nós te esperamos amanhã, mas mais importante, Deus te espera, Ele não vai embora, Ele já amarrou a barca na tua vida, Ele veio para ficar, Ele veio para atravessar com você, e Ele não vai desistir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, e que a paz de Cristo guarde o seu coração e a sua mente hoje, amanhã e sempre.